Olá, tudo bem? Então, hello, how is everybody going? I'm here with my last class about the modal verbs in English. And next class, we're going to be practicing all of them. I'll be introducing and trying to create and develop some exercises that will help you to better understand those verbs, okay? So let's go, let's start the video. I don't want it to take too long because I have plenty of things to do today, okay? Então, nós vamos rever, né, os últimos três modal verbs que eu mostrei para vocês, né? O have to, ought to e o must. Então, geralmente os três estão ali ligados com obrigação, entendeu? Have to é ter que, né? Você tem que fazer algo, obrigação. E o level, né, o nível dessa obrigação, have to, é praticamente 100%. Have to é uma coisa que você tem que fazer quando você usa o have to, entendeu? Ought to também é deve, entendeu? Porém, o ought to tá ali um pouco embaixo do must, entendeu? E é um pouco parecido com should. E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, tá bom? E claro, nós temos o must, né, de dever, que é 90% naquela termômetro, né, de intensidade de obrigação, né? E eu trouxe algumas frases aqui para a gente entender melhor cada verbo. E vamos começar com o must e o have to, né? Entre os três, o must e o have to são os verbos que nós podemos usar muitas vezes. Podemos trocar um pelo outro, dependendo da frase e do significado da frase e da intensidade que a gente quer colocar. Entendeu? Então a primeira frase é You have to go. You have to go. You have to go. Né? Claro, o desses verbos modais, né? O have não tem essa força que nem o outro, né? Praticamente é o verbo ter, né? Que geralmente significa possessão, mas aqui significa uma obrigação. Porém, nós ainda usamos o to para separar os dois verbos, né? Com have. Uma coisa que a gente não usa com must, a gente não usa com may ou might, a gente não usa com can e com could. E com should ou shall, a gente não usa, né? You must go. Você deve ir. You have to go. You must go. Você tem que ir. Você deve ir. You have to go. You must go, né? Uma diferença, e eu vou explicar agora no significado, é na negativa, entendeu? E essa daqui eu vou usar um exemplo em português. Se a gente fala você tem que ir e você deve ir, o significado é praticamente o mesmo. Você deve ir, você tem que ir, né? Agora, se eu for voltar um pouco para negativa, né? Você não tem que ir. Você não deve ir. Vocês notaram a diferença? Você não tem que ir. Você não deve ir. You don't have to go. Você não tem que ir. You mustn't go. Aqui está na contração. Pode ser you must not go, but está na contração. You mustn't go. Agora eu te falo, você não tem que ir em português. Eu falo, você não deve ir em português. Qual é a diferença? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Se eu te falar, você não tem que ir e você não deve ir. Qual é a diferença? Quando eu falo você não tem que ir, né? Eu estou dizendo que não é uma obrigação você ir e você tem que, pode ainda se decidir se você vai ou não vai. Mas você não tem que ir. Quando eu digo você não deve ir, aí eu estou dando uma obrigação que nem uma proibição. Você não deve ir. Entendeu? Você não tem que ir, você não tem que ir, mas pode ir. Você não deve ir, você não deve e não pode ir. Não é isso? E essa é a diferença entre o have e o must em frases negativas. You don't have to go, you mustn't go.
Entendeu? You don't have to go. Você não tem que ir. You mustn't go. Você não deve ir, tá? I have to go to the dentist. I have to go to the dentist. I have to go to the dentist. I must go to the dentist. I must go to the dentist. Eu tenho que ir pro dentista. Eu devo ir ao dentista. Uma das frases, né? Uma das diferenças é a obrigação, né? O have to é uma obrigação externa, né? Lá de fora. I have to stop in red light traffic lights. I have to stop in traffic light when the light is red. Eu tenho que parar em semáforo quando a luz está vermelha. Eu tenho que parar, né? É uma obrigação externa, né? Você tem que parar porque é o regulamento, né? É uma coisa que tem que fazer. Vem de ações de razões internas. O must, geralmente, são razões internas colocadas por mim. I have to go to the doctor. I must go to the doctor. É mais pessoal, né? E vocês podem usar o must e o have to, né? Do mesmo jeito quando a gente for falar da recomendação. Rick, mas a gente pode dar recomendação, você já falou, com o may, com o should, com o can. Como assim recomendação? Essa recomendação daqui é mais forte, entendeu? Você está dando recomendação, mas está dizendo para a pessoa, você tem que fazer. Você deve fazer. You must eat sushi. You must eat sushi. Você deve comer sushi. Você nunca comeu? Você deve comer sushi. You must eat sushi. Você nunca comeu sushi? Você tem que comer sushi. You have to eat sushi. Yeah? Uma recomendação. You have to go to the beach on Friday. Você tem que ir à praia na sexta. You must come to the party on Saturday. Você tem que vir à festa no sábado. Né? Essas são as diferenças entre o must e o have to. Aqui eu trouxe dois exemplos, né? Para falar do ought to, né? Que é como se fosse o should, né? Uma coisa que deveria, mas é um pouco mais forte. E geralmente a gente usa o ought to para regulamentar. O ought to a gente geralmente usa para como as coisas deveriam ser do começo, para começar. Entendeu? They ought to have more parks in the city. Eles têm que ter mais estacionamento na cidade, né? Deveria ter do começo, já deveria ter. They ought to have more parks in the city. We ought to eat lots of fruit and vegetable every day. We ought to eat lots of fruit and vegetables every day. Nós devemos comer frutas e verduras todo dia. We ought to eat lots of fruit and vegetables every day, né? Geralmente é como as coisas devem ser, né? Pode ser uma obrigação, mas uma obrigação de saúde, uma obrigação para as coisas melhorarem. Enquanto o should, às vezes, né, você deve fazer isso, você deveria fazer isso, geralmente é um conselho, né? E geralmente é pessoal, o que a pessoa acha. Enquanto o what you a gente usa, mas é external, mais externo, entendeu? O que deveria pro bem comum ou bem da própria pessoa. É isso, verbos modais com have to, ought to e must, né? Essa é foram 3 aulas, né? 2 aulas, na verdade. A primeira com vídeo e a segunda com 3 vídeos. Espero que vocês tenham entendendo, né? Estejam entendendo os verbos modais. Na próxima aula a gente vai fazer vídeo chamada junto pra gente colocar mais na cabeça. Vai ter também a tradução de música. E é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Desejo tudo de melhor para todo mundo e continue estudando, tá bom? Até mais.